E aí, pessoal, beleza? Hoje o assunto é um pouco delicado. Vocês viram que o Papa autorizou a bênção de casais homossexuais. E eu queria saber o que você acha disso, o que você entende sobre isso. Mas antes, eu trouxe aqui um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, que é um pastor que eu admiro demais, para trazer para vocês o que a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre o homossexualismo, sobre esta bênção, sobre o assunto aí que tá tão em alta. Assiste aí o vídeo, depois deixa aí nos comentários o que você achou e qual a sua opinião. A sua louca arrogância e a sua própria religião. É quando Deus diz simplesmente, tá bem, vou deixar vocês como vocês querem. 3 vezes Paulo diz que foi isso que Deus fez com a humanidade, porque a humanidade o rejeitou. Então Deus os entregou. Está aí. Primeiro, Deus os entrega a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. O castigo de Deus é proporcional ao pecado. O que é que eles fizeram? Eles mudaram a glória de Deus e desonraram a Deus. Em vez de adorar a Deus, adoraram a criatura. Deus então os entregou para que eles desonrassem os seus corpos entre si. O que eles fizeram com Deus, Deus fez com eles. Né? Então, Deus os entregou às suas paixões loucas para desonrarem os seus corpos entre si. E ele volta a justificar porque é que ele fez isso no verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E ele até solta um amém aqui, não é? Amém. Deus é bendito eternamente. Mas o que é que eles fizeram? Adoraram a criatura em lugar do Criador. Por isso Deus então os entregou para desonrarem os seus corpos entre si, através das suas paixões carnais. Segunda vez que fala que Deus os entregou, verso 26. Deus os entregou a paixões infames para relações sexuais contra a natureza. Por causa disso, lendo o verso 26, os entregou Deus a paixões infames. Você percebe a escada, né? Começa na mente. Mente, coração, consciência, religião e agora moralidade. E a última coisa é a moralidade, né? Finalmente tudo isso é afetado pelas decisões anteriores. Deus os entrega a paixões infames. E Paulo cita aqui, primeiro, o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo então vê o lesbianismo não como uma opção preferencial, né, de gênero, alguém que tomou escolha, mas Paulo vê como uma decisão moral já resultante de uma geração que foi abandonada por Deus e que perdeu o referencial de Deus. E é quase como que um juízo de Deus. Quando o lesbianismo começa a se tornar algo natural, normal e avança, longe de ser assim um progresso, uma libertação, ao contrário, é prova do juízo de Deus sobre aquela sociedade ou sobre aquela geração. É isso que Paulo está dizendo aqui. E depois ele fala do homossexualismo entre homens, né? Verso 27. Não é interessante que ele começou com as mulheres? Começou com as mulheres, porque as mulheres são o último bastião da sociedade. Uma vez que as mulheres perdem o recato, a vergonha, então não chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Não é? O homem vai primeiro, mas quando chega na mulher e ela mesma já é tudo isso, então já acabou. O último bastião, a última fortaleza moral já caiu. Então não resta mais nada agora, né, para onde ir. Verso 27, semelhantemente os homens também, parece que as mulheres puxaram a corda aqui, não é? Os homens vieram atrás. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas não tem a menor dúvida aqui do que é que Paulo está dizendo. A gente pode não, tem muita gente que não concorda com Paulo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é claro, se você ler no contexto, que o problema com o lesbianismo e o homossexualismo é que é uma mudança no modo natural das coisas, em consequência do castigo de Deus. O que é que os homens fizeram? Trocaram a glória de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Eles desonraram a Deus. Qual foi o castigo de Deus? Entregá-los para que desonrassem os seus corpos entre si. Deus os retribuiu de acordo com o pecado cometido.
Então, as pessoas podem dizer o que quiserem a respeito do homossexualismo, que é uma doença, o que não é uma doença, que é uma inclinação, e que é uma coisa que cada um escolhe como faz. Mas se você fizer a pergunta, o que é que a Bíblia diz, como é que Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vê isso, a resposta é essa daqui. Ele vê como sendo a evidência de que essa geração está entregue, abandonada às paixões corruptas do seu próprio coração. Essa resposta não tem outra. E Paulo coloca aqui como sendo a evidência da corrupção chegando no fim. Né? Começou com a cabeça, coração, outras religiões e finalmente atingiu a própria desonra da natureza humana. O problema do lesbianismo e do homossexualismo, biblicamente falando, é que é uma perversão do modo natural. Muitas pessoas, às vezes, têm questões a respeito de determinadas práticas sexuais. Eu diria que tudo que for contrário à natureza se enquadra nisso aqui. Porque o ponto de lesbianismo e homossexualismo é que é contrário à natureza. Então, o que for contrário à natureza, então, está dentro da mesma categoria. Né? Não precisa nem mais me fazer aquela pergunta famosa. E sobre sexo tal? E sobre sexo tal? A resposta está aqui. O que for antinatural, contrário à natureza, está enquadrado aqui. Né? Faz parte dessa desonra que os homens fazem entre si e mulheres por conta do abandono da revelação de Deus. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários. Até mais!